imenso amor. Irmão, Assembleia dos Santos, sente o poder do Senhor, e ali em tua lei dos santos, exultando no Consolador. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos em fruir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus, tu esteja humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja pra gozar do celeste amor. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulado foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Glórias seja dado o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Número 147. Glória a Deus. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo como o povo de Deus comunhão, e do Deus pecado purificação. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre aqui servindo e também dando a ti louvor. No teu serviço tenho meu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero servir, ó Deus de amor, sempre aqui servindo e também dando a ti louvor. Deixa a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais tempo. Abre entendimento e terá saber, para leve eu fazer o teu querer. Sim, Senhor, ó meu Senhor, quero servir, ó Deus de amor. Quero servir, ó Deus servir e também dando a ti louvor. Somente confio, meu Senhor e Rei,
de vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre viver. Pede pra Sião me venha receber. Sim, ó meu Senhor, quero sempre Deus de amor, Deus de amor. Sempre também dando a ti louvor. Sim, ó meu Senhor, quero servir só Deus de amor. Aleluia. Sempre a ti servindo e também dando a ti louvor. Glórias para Jesus. Oh, glória a Deus. Deus amado, nós vamos colocar sobre os pés, se puderem. Glória a Jesus. Orando a Deus, receber o nosso presbítero assim, que pode caminhar para aqui. Nós sabemos que o Senhor está sempre com o nosso querido irmão e que está nas mãos do Senhor. Nós voltamos a apresentar uma vez mais a certeza que Deus vai continuar abençoando nosso irmão nessa oração. Quero pedir aos irmãos que intercedam a Deus em nosso favor, inclusive a mim, que no sábado próximo, agora, se Deus nos permitir, eu estou com a viagem programada ali para Afonso Cláudio. Nós temos um pastor ali que está recém-operado e já me mandaram uma notificação de preciso de visita, e a comissão de visita que está na minha responsabilidade como presidente dessa comissão de visita, da nossa convenção. Já conversei hoje com o pastor presidente nosso, pastor Gessiel, e nós estaremos indo ali no sábado, se Deus assim permitir. Os irmãos estejam orando para que nós possamos fazer essa viagem abençoada, indo lá e voltando em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Os irmãos estendem as mãos aqui para frente, enquanto estaremos orando a Deus, por favor, nosso querido irmão. Pai, neste momento de oração, ó Deus, uma vez mais estamos entrando na tua presença, ó Pai. Desta feita, ó Deus, te apresentando teu filho, que está com a grande responsabilidade para ministrar o ensino da tua santa e poderosa palavra. Ó meu Deus, continua, Senhor Pai, abençoando teu filho como tem abençoado. Ó Deus, continua, Pai, contemplando a tua igreja que tem essa sede, essa fome de aprender a tua palavra, para vivermos em prática de tudo quanto o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Ó meu Deus, usa o teu filho e abençoa aqueles teus filhos, ó Pai, que estão no caminho da tua casa. Ó meu Deus, faça que eles possam chegar a tempo, ó grande Deus, para alimentar-se da tua santa e poderosa palavra. Ó querido Espírito Santo, assim como o Senhor tem usado sempre o teu filho, esta noite não será diferente. Usa-o uma vez mais e fala aos nossos corações, não é aquilo que queremos ouvir, mas é tudo quanto o Senhor sabe que precisamos de ouvir. A necessidade é, ó Pai, que aprendamos a tua palavra e que possamos ver na prática de tudo quanto o Senhor tem nos ensinar. Continua abençoando, ó Pai, nós te pedimos, na certeza que o Senhor está ouvindo a nossa oração e a resposta virá no tempo do Senhor. Já queremos com antecedência te agradecer, certo da resposta e da vitória, no nome de Jesus. Podemos dizer amém. Pastor Jovassi, ao microfone, ouçamos, pois. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Salve a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estamos felizes, irmão, na casa do Senhor. Interessante que eu ia usar o slide, vim preparado para isso. O que eu vou fazer, irmãos? Que eu anotei os versículos bíblicos no aplicativo.
mas eu quero acompanhar aí por aqui o slide. Então eu vou pedir os irmãos, eu mesmo ler os versículos. Aí eu vou pedir os irmãos, quando tiver que ler os versículos, os irmãos me ajudar aí, amém? Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Lucas 16, a partir do 19. Estou tossindo bastante e estou um pouco rouco, os irmãos me perdoem aí, mas... Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ler o texto? Todos encontraram Lucas 16, a partir do 19? Amém? Diz assim a palavra de Deus, muito conhecida. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ou Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dêem testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhes Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Glórias a Deus. Vou estar tomando um pouco mais de água de vez em quando por causa da tosse para segurar. Irmãos, Deus despertou os filhos deles para colocar este tema, que é um tema de extrema importância para a igreja, falar da doutrina das últimas coisas, falar, louvado seja Deus, de Apocalipse, né, de acontecimentos que vai sobrevir sobre nossas vidas, estando nós firmes na fé ou não. E eu confesso, conversando com os irmãos, Guilherme e outros mais, só estudo que nos desafia. Vou estar falando um pouco devagar, porque a voz está tá bom, irmão? Já falo devagar, mas... E o interessante, irmãos, que isso é um assunto de extrema importância. Quando nós começamos a estudar, nos chama muito a atenção
quando fala de doutrina de acontecimentos que vão acontecer, que são verídicos. Porque essa palavra aqui, ela revela desde o início dos tempos todas as coisas que aconteceram, todas as coisas que estão acontecendo e todas as coisas que vão acontecer. E o Deus da palavra é onisciente, onipresente. Ele está em todo lugar, a todo momento. Ao mesmo tempo que ele está presente, ele está no passado, está no futuro. E ele é o dono dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje o tema do nosso assunto, como eu disse para os irmãos, eu vou usar o slide, que eu achei interessante, e seguindo por aqui. Mas aí mesmo assim eu vou seguir por aqui. O tema do nosso assunto, primeiro ponto, onde estão os mortos agora? Tema bastante interessante, né? O interessante, irmãos, que a morte, vou começar falando da morte, para mim falar pós-morte. É interessante nós falar sobre a vida, como é bom viver, né? Quantos planos nós fazemos em nossas vidas? Quantos projetos? Quantos sonhos? Alguns conseguimos realizar, outros não, certo? Só que a morte não fazia parte do plano original do Pai, de Deus. Deus não criou o homem para morrer. Portanto, Deus criou o jardim do Éden, criou todas as frutas, como lê para mim, Gênesis. Louvado seja Deus, 2:9. O irmão abre aí. Deus colocou ali, irmãos, quando Deus fala para Adão não comer do fruto do bem e do mal, daquele fruto daquela árvore, nós temos que entender que existia milhares de qualidades de fruto no jardim. E entre esses frutos estava lá a árvore da vida. Quem encontrou pode ler. Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só. E Deus ordenou Adão para não comer só de uma. Então Adão estava liberado por Deus para comer de todos os frutos de qualquer árvore que estava ali, inclusive a árvore da vida, para viver eternamente. Certo? A palavra morte, ela só passou a existir depois da queda de Adão. Quando Adão pecou. Aí daí para cá, Deus tinha ordenado a ele. Louvado seja Deus, não preciso nem de ler Gênesis 2:16 e 17. Quando ele falou assim, dessa daqui do bem e do mal não come, porque certamente se comer morrerá. E lendo a palavra de Deus a olho nu, nós vamos entender, meu Deus, Adão morreu. Adão instantaneamente morreu espiritual naquele exato momento. E não só Adão, como toda a raça humana. Automaticamente, quando Adão desobedeceu a Deus, Adão, Eva e todos os seus descendentes já nasceram mortos espiritualmente. Então é interessante nós falar, louvado seja Deus, sobre essa morte que é um dos inimigos mais terríveis do ser humano. Quando eu disse que nós planejamos para a nossa vida, e eu digo que esses estudos dos últimos tempos nos chamam muito a atenção, que é estudo que vai trazer para nossas vidas esperança, vem trazer para nossas vidas força, coragem. Porque, irmãos, quando eu estava estudando aqui, o que me chamou a atenção é que nós precisávamos nos preparar para a morte. Nós preparamos para a vida, nós sonhamos, projetamos. O próprio Jesus diz assim, ei, ajunteis tesouro no céu. Por que ajuntar tesouro no céu? Jesus está mandando nós preparar para a vida, louvado seja Deus, após a morte. Para que o mestre ia mandar nós ajuntar tesouro no céu?
Onde o ladrão não chega, onde a traça não chega, onde a ferrugem não chega. Porque Jesus está dizendo que após a morte, há uma vida muito mais longa. Está entendendo? E a partir do momento que Adão pecou, houve 3 tipos de morte. Primeiro, é espiritual. Instantaneamente Adão morreu espiritual, como eu disse. Segundo, a morte física. E terceiro, a morte eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante é que para a morte espiritual tem jeito. Por isso eu e você estamos aqui. Nós já nascemos debaixo dessa maldição. Todos os seres humanos, exceto as crianças inocentes, que a Bíblia não dá uma idade para essa inocência, então não cabe nós dizer que idade, tá? Todos os seres humanos já nasceram debaixo da maldição do pecado, já nasceram mortos espirituais, necessitando de um novo nascimento. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante é que quem nasce, eu até anotei aqui para não esquecer, quem nasce uma vez morre 2. Quem nasce 2 vezes morre 1. Quem nasce uma vez no ventre da mãe e nunca deu lugar à palavra de Deus, que não nasceu da água do Espírito, ele vai morrer 2 vezes, física e eterna. Quem nasce 2 vezes, nasceu do ventre da mãe e nasceu da água do Espírito, ele vai morrer uma vez, a física. A Bíblia diz: bem-aventurado que faz parte da primeira ressurreição, e maldito aquele que faz parte da segunda ressurreição, a segunda morte. Quando ainda eu era novo convertido, eu li Eclesiastes quando fala que Salomão disse que ele encontrou algo mais amargo do que a morte. Eu confesso que embolou a minha mente. Ainda era novo convertido. E Salomão vem e diz assim: encontrei algo mais amargo do que a morte. Tirando a parte que ele fala ali da mulher, mas ele fala da mulher adulta, que é mais amargo do que a morte. Eu ainda novo convertido, meu entendimento não alcançava. Meu Deus, o que esse cara quer dizer? O que é pior do que a morte? Mas ele estava dizendo que isso aqui, da segunda morte, da morte eterna. Como eu disse aqui, para a morte física tem jeito, por isso eu e você estamos aqui. Porque um dia entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Passamos pelo novo nascimento. Estamos aqui, louvado seja Deus, caminhando, né, na presença do Senhor. Para a morte física também tem jeito, que essa morte aí, o nosso mestre desceu na terra e venceu ela. Ele venceu a morte, nos mostrando que nós também vencemos a morte. E este ser que é inimigo de nossas vidas, é inimigo da vida de cada ser humano, e é que é o mais certo para nossas vidas, que irá acontecer, não tem jeito, né? O Senhor venceu por nós, e ainda que nós passamos, louvado seja Deus, é uma passagem. Deus usa, irmãos, Deus usa a morte como uma condução que vai nos levar à presença dele. Nós vamos ver aqui no decorrer, louvado seja Deus, do ensino, homens como Paulo, preso, prestes a morrer, mas escrevendo cartas às igrejas, animando as igrejas. Então nós vamos ver aqui homens que não temeram este dia, que tinha uma mente aberta na vida após a morte. Paulo escrevendo carta em outra situação, preso em Roma, condenado à morte. Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está me reservada. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver Paulo em Filipenses, o irmão podia abrir para mim, Filipenses 1, 22 e 23 e 24. Filipenses capítulo 1, versículo 22. 22, 23 e 24, por favor. Versículo 22. Mas
se viver na carne der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Versículo 23, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Versículo de número 24, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Paulo está dizendo que estava em aperto, tendo um grande desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é melhor. Olha só, homens que não temiam nem um pingo a morte. Imagina, você desejaria o Senhor. Por que eu disse que esses estudos de doutrina das últimas coisas é muito importante? Porque a palavra do Senhor diz assim para nós: porventura achará fé na terra quando ele voltar? Olha para onde estamos caminhando, a nossa geração, a igreja de hoje, com os entretenimentos que estamos tendo, coisas que estão tomando o lugar da palavra, da oração, da dedicação a Deus. Muitas coisas, irmãos, que estão tirando a nossa atenção, que o inimigo vem sorrateiramente. Louvado seja Deus. Então, o Senhor já prevendo, porventura achará fé na terra quando Cristo voltar. Aí Mateus 24, 12, 13, se não me engano, 12 ou 13, vai lá: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, é a Bíblia que está dizendo, irmão. Se a Bíblia está dizendo, nós precisamos ter muito cuidado de manter a nossa fé, como esses homens aí, que desejavam partir logo e estar com Cristo. Isso é muito melhor. Então, isso aí já responde perguntas da qual nós vamos entrar aqui. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, onde estão os mortos agora? O que acontece entre a morte e a ressurreição? A Bíblia responde esta pergunta. Louvado seja Deus. Vou seguir aqui esses slides aqui para mim. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, irmãos, que em nosso meio de servo de Deus, de igreja do Senhor, já há grande especulação, né? Mas eu já ouvi em cemitério, em alguns velórios, enterros. Será que eles estão nos vendo? Eu já vi muitas perguntas assim. Será onde está? Pessoas que não têm entendimento. Certo? Mas nós temos a palavra de Deus na mão. Assuntos bastante polêmicos, que tem muitas escolas teológicas que pensam de várias das formas, como os irmãos já sabem. Nós vamos encontrar aqui escolas teológicas que acreditam no sono da alma, né? Nós sabemos que todos os mortos, servos de Deus ou não servos de Deus, todos vão para a sepultura, tá, irmãos? O corpo volte ao pó como era, tá? Assim a palavra de Deus nos mostra. Mas agora, quando servimos ao Senhor, louvado seja Deus, o texto da qual nós lemos, a alma e o espírito, nós estudamos bastante aqui o texto, louvado seja Deus. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. O interessante aqui é que a palavra não está dizendo que o mendigo foi sepultado, certo? Mas presta bem atenção. O que foi levado pelos anjos? A alma e o espírito. O mendigo, por ser mendigo, pode ter sido jogado em qualquer lugar, pode ter sido sepultado também, mas a Bíblia não está dizendo. Mas por ser um mendigo, pode ter sido jogado no valão, mas foi levado a sua alma e o seu espírito ao seio de Abraão. Certo? Pode ter sido sepultado também. Só que aqui está falando de um rico, então eles iam dar ênfase ao sepultamento do rico, certo? Mas o que vai chamar nós a atenção, e outra coisa que nós precisamos de entender, que o texto está dizendo, aquele homem, irmãos, ele não foi para o Hades, ou Hades, que a pronúncia certa é Hades,
no grego, certo? Nós falamos Hades, mas tem som latino. É Hades. A pronúncia certa é Hades. Louvado seja Deus. Que é um lugar de tormento. Abra-se um parênteses aqui, que quando Cristo fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Nós entendemos esse texto, e vale também entender dessa forma, que o inferno pode se levantar, espíritos malignos podem se levantar contra a igreja, mas não vai prevalecer, não é isso? Só que Jesus já está dando aqui um parecer que o servo de Deus, as portas dos Hades, depois da morte, não ia prevalecer contra o servo de Deus, assim como não prevaleceu contra Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque somos salvos em Cristo Jesus, então o inferno não pode nos deter. Então as portas do inferno, as portas do Hades, não pode deter aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante nós entendermos aqui, irmãos, que aqui se você ler, você vai pensar que o homem foi para o Hades, por ser rico, e o outro foi para o seio de Abraão por ser pobre, e não é isso. Tá? Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive, o nome Lázaro aqui significa Deus é o meu conforto. Olha só. Isso aqui traz para nós um entendimento que nós conhecemos, que a Bíblia responde à própria Bíblia. Nós sabemos que só vai para o céu quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Quem crê, louvado seja Deus, no único e suficiente Salvador que é Cristo Jesus. Não existe outro meio, não existe outro nome a ser tomado que é capaz de levar a pessoa ao céu, sendo rico ou pobre. Aqui o que tudo indica que esse rico era egoísta. Esse rico usava a sua riqueza para si próprio. Tá? Não temia ao Senhor. E Lázaro tudo indica que mesmo sendo, o nome já diz tudo, Senhor é o meu conforto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, interessante, irmãos, nesse texto, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, o mendigo que não era visto, o mendigo que vivia à porta do rico, a Bíblia diz que ele não se alimentava, a Bíblia diz que ele esperava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Vai saber se caía. E o mendigo que tinha todos os tipos de sofrimento, os cachorros vinham lamber as suas chagas. Então, um homem que não era visto pela sociedade, mas após o término da vida, a história mudou. Agora aquele mendigo é levado ao seio de Abraão pelos anjos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos traz lições, irmãos, que não importa qual tipo de sofrimento, qual tipo de luta que estamos passando, nos traz ensinamento que não podemos desistir da nossa fé. O tipo de sofrimento não podemos desistir em momento algum, porque a recompensa está logo após. Louvado seja o nome do Senhor. E recompensa essa que não vem do ser humano, recompensa essa que vem do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E veja bem, pelos anjos para o seio de Abraão, mesmo versículo 22. E morreu também o rico e foi sepultado. Louvado seja Deus. E no Hades, olha só, irmãos, isso aqui também já quebra a doutrina de que todas as almas, veja bem, irmãos, essa doutrina, esse ensinamento de algumas religiões, de algumas escolas teológicas, de que a alma do justo e injusto estão na sepultura, em um sono profundo, é quebrado aqui. Porque nós sabemos que o justo e o injusto vai para o cemitério, certo? O pó volta à terra, certo? Mas estamos vendo aqui com muita clareza neste texto, que é o texto que neste assunto de hoje é o texto mais claro que tem, tá? Que tomaram destinos diferentes. Porque o que morreu ali, irmãos, é bom nós entender. Morte física, o homem morreu.
há uma separação agora. Nós sabemos que, humanamente falando, a morte já se chama separação entre os entes queridos, né? Agora, ali trata-se de uma separação da parte material e da parte imaterial. A parte material, o corpo físico, volte ao pó como era. A parte imaterial, alma e espírito, volte a Deus que o deu. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos entender isso. Existe também doutrina do tricotomia, nós acreditamos, corpo, alma e espírito. Existe corpo e alma. Só que nós sabemos que quando o homem morre fisicamente, há essa separação. Agora, ele tornou bi, porque a parte espiritual, a parte imaterial, louvado seja o nome do Senhor, é dividido em alma e espírito. Não se divide, mas é alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja a Deus. Então nós precisamos de estar entendendo. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O interessante, irmãos, que acreditamos, se você for pesquisar o assunto, você vai ver vários teólogos, estudiosos, que vai defender um tipo de pensamento. Eu acredito na linha de que, no nosso entendimento, claro que pode ter alguém, mesmo no nosso meio, que pode discordar, que no Antigo Testamento morria e ia para o mesmo lugar, porém havia uma separação, o seio de Abraão, e o Hades. Logo depois da morte de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, agora acreditamos que quem morre em Cristo vai para o paraíso. Certo? Nós vamos encontrar versículo, desceu o cativo, levou o cativo cativeiro, enfim. Então nós acreditamos nessa linha. E de vários estudiosos acreditam na mesma linha. Mas você vai encontrar alguns ao contrário, né? Então é importante a gente estar bem atento. Irmãos, este clamor é uma coisa que nós precisamos prestar bem atenção, que este Lázaro aqui representa todos aqueles que vão ser salvos em Cristo Jesus. E este rico aqui representa todos que vão perder a sua salvação. Entendeu? E mesmo sendo igreja do Senhor, nós precisamos nos colocar nessa situação. É o clamor mais triste que a Bíblia cita. Você imagina alguém em tormento, irmãos? Alguém que já viu agora que Deus é justo, que Deus pratica a sua justiça, as suas leis, e agora ele está do outro lado, irmãos. Não existe mais jeito para ele. Não existe mais, com todo respeito, missa do sétimo dia. Não existe mais campanha de oração que possa resolver esse problema. Uma época que eu fui dar um ensino sobre o arrebatamento da igreja. Eu gosto, irmãos, eu particularmente, eu gosto de ler o assunto, mas ler desembolar, puxar aquilo que eu entendi. Aí depois eu gosto de ouvir alguns comentaristas de pessoas que entendem mais do que eu. Estava até conversando com ele sobre isso. Eu não gosto de ouvir antes de eu estudar, que pode atrapalhar o meu entendimento. Eu, particularmente, eu gosto de estudar o assunto, bem estudado. Depois eu ouço alguém que entende mais, porque eu vou saber quando é heresia e quando não é. Certo? Mas o que eu achei interessante é que aí eu puxei um videozinho do Paulo Júnior. Paulo Júnior, o pastor Paulo Júnior, ele tem 10 minutinhos falando sobre o arrebatamento. E eu disse algo que eu achei muito interessante, que muitos de nós às vezes não tem coragem de dizer. A igreja é lotada. Eu estou pregando aqui sobre o arrebatamento da igreja. E vai ter pessoas aqui que não vai ser arrebatada, que vai para o inferno, que vai morrer eternamente. Irmãos, e é uma verdade que muitas das vezes nós evitamos falar. Pouco tempo agora eu disse para os irmãos, que chegou o pastor lá na barbearia e falou assim: irmão, você acredita
que as pessoas que vão se perder é mais do que os que vão ser salvos? Eu já disse que da igreja foi assim, sem dúvida. A Bíblia está dizendo. Não, eu não acredito. Senão Deus vai perder. Tem que ser mais salvo do que perdido. Se a Bíblia está dizendo que a porta é estreita. A Bíblia está dizendo que o caminho é estreito. São poucos que entram. São poucos que aceitam a renúncia. São poucos que aceitam ter as suas vestes brancas. São poucos irmãos que aceitam ser arrancado um pedaço para viver, louvado seja Deus, os padrões de Deus. E nós precisamos esforçar para estar entre esses poucos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, este clamor deste rico aqui ao pai Abraão, louvado seja Deus, é o clamor mais triste que podemos ver. É de alguém que já passou pela morte, que está lá do outro lado, consciente, pensativo, sofrendo, tendo sentimento de dor, lembrando os seus antes queridos, que também não servia a Deus, que vivia regaladamente como ele vivia. Louvado seja Deus. Então está escrito, e clamando disse: Pai, meu Pai, tem misericórdia de mim. Mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nessa chama. Molhar a ponta do dedo. O que é isso aqui, irmãos? Para aquele homem, isso aqui fazia uma enorme diferença. Tenha misericórdia de mim. Me dá uma casa nova para morar. Me dá um carro novo, não aguento mais andar a pé. E tenha misericórdia de mim. Pede a Lázaro que molhe o dedo, a ponta do dedo na água e me refresque a língua com um pingo de água. Porque estou atormentado nessa chama. Louvado seja Deus. Então veja bem. Segundo ponto aqui do slide que eu queria usar. Existe vida consciente após a morte? A Bíblia ensina que a morte física não é o fim da existência. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo após disso o juízo. Hebreus 9, 27. Entre a morte e a ressurreição existe o chamado estado intermediário, da qual nós estamos tratando aqui. O que é o estado intermediário, irmãos? Morte física. A pessoa está aqui sendo velada. Alma e espírito volta a Deus que o deu. Daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Interessante que o versículo de Eclesiastes 7 vai dizer assim: o pó volte à terra e o espírito volte a Deus. Fiz uma pergunta, professor teológico, mas deixa eu te falar. Dos salvos e o não salvo volta a Deus de todos. Quem lança o homem no inferno é o próprio Deus. Ele disse para mim. Eu tinha essa dúvida. Então, para mim já seguia destino diferente daqui. Está me entendendo? Então, há um estado intermediário. O que é esse estado intermediário? O estado intermediário dos mortos, após a morte até o arrebatamento da igreja. Nós entendemos. O homem fica incompleto, porque o corpo desceu à sepultura, tornou ao pó. Alma e espírito volte a Deus, ou vai por Hades, certo? Um estado de gozo, está aqui no texto da qual lemos, estado de conforto. Temos que entender que todos estão sob o controle de Deus. Agora, quem morreu salvo em Cristo Jesus, está sendo consolado, está sendo cuidado por Deus. Agora, quem morreu na desobediência está sob controle de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E este estado intermediário é exatamente morte até a ressurreição, onde a Bíblia diz que
os mortos ressuscitarão primeiro. Não tem todos os versículos em outro, se eu não me engano, 1 Coríntios, né? Mas os irmãos conhecem a Bíblia, onde no arrebatamento da igreja, no zoar da última trombeta, quando Cristo voltar para buscar a tua igreja, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante é que quando falamos em mortos em Cristo, irmãos, presta bem atenção. Você vai pesquisar, quero deixar bem claro para os irmãos, você vai encontrar muitos teólogos, estudiosos, que vai falar que os mortos em Cristo é de Cristo para cá. Certo? Mas acreditamos que está no paraíso. E o outro vai dizer que os que morreram do Velho Testamento não contam. Eu particularmente fico com aqueles que defendem que os mortos em Cristo, de todos os tempos, estão no paraíso. Eu acredito nisso aí. Porque senão é um negócio meio estranho. Até porque, quando a igreja for arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, eles descerão do céu, irão, louvado seja Deus, até a sepultura, creio dessa forma, tá? Os corpos vão ter que ressuscitar e ser transformados em corpos incorruptíveis. Tem pessoas que foram cremadas, tem pessoas que foram lançadas no mar e nunca encontraram o corpo. A Bíblia diz que o mar vai ter que dar conta dos seus mortos. Isso tanto no arrebatamento, tanto no juízo final. A Bíblia diz que a terra vai ter que dar conta dos seus mortos. Sabe o que é isso? Tem pessoas que foram enterradas que ninguém nunca encontrou onde foi a sepultura. Então nós acreditamos que o santo desce, aquele corpo vai ter que, o mar, a terra vai ter que dar conta. Vão ser transformados juntamente com a igreja, louvado seja Deus. O interessante que nós ouvimos, irmãos, é que a igreja desta geração faz parte do arrebatamento. Eu não quero passar pela morte, eu quero ser arrebatado. Não faz diferença alguma, irmãos. A igreja do arrebatamento, a igreja do primeiro, do segundo, do terceiro século, do quarto, do quinto, do século 21, a igreja do arrebatamento, aquela que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. Porque nós aprendemos um estudo como este aqui, que a morte é um detalhe. Se nós, irmãos, nós estamos precisando, presta bem atenção, os professores, os alunos, que na realidade nós somos todos eternos alunos do Espírito Santo de Deus, tá? E quanto mais estudamos, descobrimos que não sabemos nada. Essa é uma realidade, tá? Quando achamos que dominamos o negócio, aí nós vemos que nós não estamos entendendo nada, porque com Deus é assim, Deus é extremamente sábio. Tem coisa que mesmo nós sendo servos de Deus, buscando, temos a Bíblia, temos, louvado seja Deus, a oração, onde o Senhor fala conosco, nós falamos com Ele, mesmo assim tomamos muitas decisões erradas, que quem é que vai ensinar nós? Deus vai usar o tempo como um grande professor para nos corrigir. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante é que, agora presta bem atenção, vou abrir um parênteses aqui, irmãos, para dizer que nós estamos falando aqui, quando a Bíblia fala, bem-aventurados que faz parte da primeira ressurreição. Presta atenção. Quando Cristo morreu, pastor Alves, entregou o Espírito, aconteceu alguns acontecimentos ali. Aconteceu o tremor de terra, rochas se fenderam, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Mas o que me chama a atenção é que os sepulcros abriram e muitos santos foram ressuscitados naquele momento e andou na cidade santa. Uma ressurreição ali, certo? Quando Cristo descer para buscar a igreja, louvado seja Deus, outra ressurreição. Final da grande tribulação dos mártires, que nós vemos debaixo do altar, enfim, mais uma ressurreição. Só que eu quero deixar bem claro para os irmãos que todas essas ressurreições, por que estou dizendo isso, irmãos? Porque um dia um professor tinha essa dúvida. Ele falou
Irmãos, eu não entendo. A Bíblia fala de primeira e segunda ressurreição. Mas como eu disse aqui, quando Jesus morreu, houve uma. No arrebatamento, a outra. No fim da grande tribulação, a outra ressurreição. Eu falei assim, todas essas fazem parte da primeira. Porque são ressurreição de salvos. Entendeu, irmãos? Toda a ressurreição que a Bíblia diz, antes do juízo final, está falando da primeira ressurreição. Bem-aventurado os que fazem parte da primeira ressurreição. Porque Jesus está dizendo, bem-aventurado o que faz parte da salvação. Porque os demais, irmãos, que não são obedientes à palavra de Deus, todos aqueles que já morreram, que vão morrer sem salvação, ainda estão lá, louvado seja Deus, no Hades, em tormento, diante de todos esses acontecimentos que ainda vão acontecer segundo a Bíblia, certo? Presta atenção, irmãos, vai haver o arrebatamento da igreja, nós aguardamos isso. Uma coisa que eu quero deixar para os irmãos, que eu até estava esquecendo de dizer, é que precisamos amar. Eu estava conversando com a minha esposa, lendo esse assunto, falando para ela, olha, nós precisávamos, como eu disse aqui hoje, de planejar para a morte. Focar, porque do jeito que nós sonhamos e planejamos aqui, o Senhor gostaria que nós empenhasse em planejar para a vida após a morte, que é muito mais ampla do que essa aqui. Está entendendo? E o interessante é que as minhas decisões nessa vida, 55 anos, quantos anos mais o Senhor vai dar? Nós estamos com um amigo nosso, internado no hospital, precisando muito das nossas orações, filho de uma amiga nossa, Miquel, 15 anos, irmãos, está num estado terrível de câncer, 15 anos de idade. O que eu quero dizer? Que as nossas atitudes nesta vida contribuem, sim ou não, para o bem ou para o mal, na vida futura, após a morte. Então, esses estudos nos trazem esse despertamento para preparar, eu vou ter que correr um pouquinho. Então, existe vida consciência após a morte? A Bíblia está respondendo. Diz, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em tua vida, e lá somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá, não poderiam, nem tampouco de lá para passar para cá. Irmãos, presta atenção, quem está no Hades está numa prisão, certo? Está numa prisão. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque não, quantas pessoas acreditam em espírito que incorpora? Está entendendo? Alma penada. Tá? Nós estamos aqui, nós somos igreja. Mas tem crente, irmãos, que às vezes acreditam nos negócios desses. Tá bom? Assombração, rapaz, encontrei com fulano que já morreu. Na roça, então, misericórdia. Tá entendendo? Então, irmãos, veja bem, tudo isso é demônio. Todas as pessoas que consultam espírito que já morreu. Quem morreu está sem Cristo, está em uma prisão. A Bíblia está dizendo, quem está aqui não pode sair. Quem está lá não pode vir para cá, quem está cá não pode ir para lá. A Bíblia está dizendo. Então, quando ele vê que essa situação não tem como, ele fala assim, ó, e disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Então pensa no clamor, irmãos. Aquele homem agora está em uma situação complicada, em uma chama, é um lugar de tormento, de sofrimento. Ele pede um socorro para ele, um pingo d'água na língua para refrescar a língua. Então ele está ali consciente, ele está ali sentindo dor, né?
e está ali lembrando de alguém que ele deixou para trás, que leva o mesmo padrão de vida do que ele. Então ele pede: pai Abraão, faça o seguinte, então, já que não tem como, eu estou perdido, já não dá mais, pede a Lázaro para ir lá e pregar na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, não quero que ele venha para este lugar de tormento. O que o pai Abraão diz? Lá já tem Moisés e os profetas. Deus está dizendo: lá já tem a minha palavra, lá já tem a minha lei, já está alguém pregando, tem alguém ensinando, tem alguém chamando para as campanhas de oração. Se eles não ouvirem eles, não tem jeito. Ele não, pai Abraão, ele não desistiu. Mas se alguém dos mortos, alguém ressuscitar e for lá, eles vão acreditar. Ele falou assim: se eles não acreditarem em Moisés e nos profetas, nem tão pouco no que morreu. Sabe o que a palavra está mostrando ali? Porque Cristo morreu e ressuscitou, e aí alguém creu? Está entendendo? O único que morreu e voltou e até hoje está em nosso meio. A tua palavra está sendo pregada. Então Cristo está dizendo: mesmo que ressuscite alguém, eles não vão acreditar. Cristo ressuscitou, e agora os judeus acreditam? Hein? Só aqueles que aceitam a Jesus, mas a maioria deles não acredita, mesmo que alguém ressuscitou e veio a este mundo, pregou, mas eles aguardam aí. Louvado seja o nome do Senhor. A hora voou, irmãos. Glórias a Deus. Rapidinho aqui, o que é o estado intermediário? Acabamos de explicar. A morte física e a ressurreição final, esse estado aí. Então, para nós entender aqui, irmãos, quem morreu a partir da morte, tanto do ímpio, tanto daquele que serve a Deus, estão no estado intermediário incompleto, porque está alma e espírito. E Deus não fez ninguém para ficar sem corpo completo. Então é só um momento que morreu com Cristo, está em gozo, está em alegria. Acreditamos hoje, como eu disse aqui, que quem morreu com Cristo como ladrão da cruz, nós conhecemos bem a passagem. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Então hoje nós acreditamos que quem morreu salvo está no paraíso com o Senhor, que é o terceiro céu. Primeiro céu, onde andam os aviões, até alguns pássaros. Segundo céu, onde estão os astros, estrelas, sol, lua. Terceiro céu acima, louvado seja Deus, onde está o paraíso. Mas lembre-se que é um estado intermediário dos dois lados, não é ainda, louvado seja Deus, o destino final, nem da igreja e nem de quem está no Hades. Quem está no Hades já está em tormento, aguardando. Eu disse para os irmãos que, falei da ressurreição, não concluí. Segunda ressurreição só vai acontecer no juízo final, no grande trono branco. E acreditamos que lá neste dia não há absolvição de almas. No juízo final vai ser uma ressurreição para condenação eterna. Ou seja, quem morreu, louvado seja Deus, com Cristo, faz parte da primeira ressurreição. Prestem atenção, mas eu estou finalizando. Quem morreu com Cristo faz parte da primeira. Louvado seja Deus. Não importa quando foi, se foi no dia que ele entregou o seu Espírito, no dia do arrebatamento, louvado seja Deus. Quem morreu sem Cristo ainda está lá, no seu estado intermediário. Presta bem atenção, irmãos. Vai acontecer o arrebatamento, vai acontecer os 7 anos de grande tribulação, vamos passar por esses estudos aqui. Vai acontecer que Cristo volta glorificado, louvado seja Deus. Cristo volta glorificado, vence as nações que estão em guerra contra Israel. Em pranto, não vou falar muita coisa, porque senão vou atropelar o ensino dos irmãos. Vai iniciar o reino milenar. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque se a igreja for arrebatada agora, ainda temos, presta atenção, 7 anos de grande tribulação, mais 1000 anos de reino milenar, e os mortos sem Cristo estão lá sem ser ressuscitados. Só vai ressuscitar depois disso.
depois do milênio, para ser condenado ao lago Tártaro, ao lago de fogo e enxofre. Tártaro é um símbolo do lago de fogo e enxofre, onde vai ser lançado a morte, o inferno, entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. A visão pré-milenista, acho que nem vou entrar nisso aqui não, a visão pré-milenista é a visão nossa, que nós acreditamos, que é aqui, ó, os salvos entram imediatamente após a morte na presença de Cristo. Hoje estarás comigo no paraíso, como disse aqui Lucas 23:3, falando do ladrão da cruz que arrependeu na última hora. Os ímpios permanecem em um lugar de tormento, consciente, aguardando o juízo final. Lucas 16:19-31. A visão pré-milenista afirma que haverá uma volta literal de Cristo antes do milênio, eu disse aqui. Louvado seja Deus. Vou falar das outras visões que não tem muito assim. Se tivesse dado tempo, eu ia falar. Que é a visão que não combate com o nosso entendimento, concernente sono da alma, concernente purgatório. Os irmãos já conhecem, mas não dá tempo. Louvado seja Deus. Né? Tem denominações que acreditam no purgatório, mas acreditam que existem dois destinos após a morte. Para concluir, dois destinos: um com Cristo para o paraíso, com o nosso Senhor, a nossa esperança, e um sem Cristo, que já foi explicado. Mas as pessoas acreditam que há um intermediário, purgatório, onde as pessoas vão ser purgadas dos seus pecados, enfim, mas não existe base bíblica para isso, né? Agradeço aqui a oportunidade, se coloque de pé, restaurando. Louvado seja Deus, a hora já se foi. Os irmãos, desculpe se eu atropelei aqui algumas coisas. Louvado seja Deus, mas eu creio que deu para entender, né? Louvado seja Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Peço ao Senhor, ó Deus, que nos ajude a entender melhor a Tua palavra, com verdade, com sinceridade. Nos ajude a obedecer a Tua palavra, a guardar a Tua palavra em nossos corações. Senhor Deus, abençoa a Tua igreja, fortalece. Abençoe o nosso visitante que está conosco, Pai. Abençoa o Teu filho, dê livramento a ele, guarda ele. Eu não conheço ele, mas o Senhor conhece desde o ventre da mãe. Que o Senhor venha dar força, venha proteger. O Senhor conhece por nome, o Senhor sabe o endereço. Que o Senhor venha abençoar o Teu filho grandemente para a honra e glória do Teu nome. Senhor Deus, toma a Tua igreja em Tuas mãos, os obreiros, pastores, obreiros, membros, todas as pessoas, aquele que está passando por dificuldade espiritual, aquele que está passando por dificuldade financeira, entra com providência nessa causa, estenda as Tuas mãos sobre ele, sobre ela, sobre a família. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós somos eternos, dependentes do Senhor. Estamos aqui, ó Pai querido, louvado seja Deus, recebendo bênção da parte do Senhor nesta vida, mas acreditamos na vida após a morte, ó Pai. Estamos aqui por isso, porque temos essa fé em Cristo Jesus. O Senhor disse que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade e que o Senhor é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ti. Acreditamos nessa palavra, por isso estamos na Tua casa e queremos aprender dia após dia para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos aí a palavra de Deus, irmãos, né? Deus abençoe o nosso presbítero do ciclo. E esse é um assunto interessante, porque traz dúvida para muitas pessoas que servem a Deus, às vezes, em muito tempo e têm dúvidas. Então, essas dúvidas são tiradas. E é comum, muitas das vezes, quando você está num trabalho fúnebre, está num culto fúnebre, velando um ente querido, e às vezes alguém diz para consolar, diz assim, perdemos um irmão. Perdemos um irmão. Irmão, a gente só perde aquilo que a gente não sabe onde está.
na verdade, ali não perdemos, ali a gente sabe aonde que ele está, né? A gente sabe, a gente perde quando não sabe onde, mas aquele dali a gente sabe, né? E um dia nos encontraremos, em nome de Jesus, temos essa esperança, irmãos, né? Temos essa esperança em Cristo. Pois bem, nosso pastor Geraldo, pode se aproximando, pastor Geraldo, para poder estar dando um término. Veja bem, irmãos, na próxima terça-feira, eu acredito que é o Aviva BH, não, né? Então, na próxima terça-feira, nós vamos estar dando continuidade. E aí os irmãos têm visto, está vendo, irmão, como que as coisas vai desenrolando, né? Passamos as 70 semanas de Daniel, alguns irmãos tiveram dificuldade, mas aí depois da segunda aula já foi desenrolando mais. Hoje falamos no estado intermediário da morte. O próximo assunto será arrebatamento da igreja. Esse é outro assunto que precisamos estar tratando muito, falando sobre o arrebatamento da igreja e a esperança, irmãos, né, dessa vinda de Jesus. Muitas igrejas hoje em dia nem falam mais de arrebatamento. Muitos lugares não falam mais, falam em prosperidade, falam em várias outras coisas, mas não falam de arrebatamento, que é uma realidade para nós. E isso precisa ser reavivado em nosso coração. Muitos crentes perderam a esperança do arrebatamento. Muitos crentes já não estão nem aí mais arrebatamento. Não, irmão, nós precisamos reviver. O arrebatamento é uma realidade, né? E esse é o assunto do próximo terça-feira. Vamos estar falando sobre o arrebatamento da igreja. Quem vai estar ministrando? O próprio pastor Geraldo, né? E Deus assim estará nos abençoando. Amém? Amém, irmão. Quero saudar tudo na paz do Senhor. Cheguei um pouquinho tarde, peguei um trânsito naquela beira-mar, uma obra em frente ao posto de gasolina. Salve Jesus. Ó Deus. Mas graças a Deus deu para aprender bastante com o nosso professor Giovanni. Deus abençoe poderosamente a todos. João está ali, teve domingo na escola dominical, né? Está pretendendo de novo, que Deus te abençoe. E os demais que estão aí visitando, tem um lá atrás também, que Deus abençoe. A todos em nome de Jesus Cristo.